Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 2 de abril e o texto diz: faça a sua parte. No livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz: mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe em suas mãos. Vamos tomar o nosso cafezinho? Muito bom. O autor vai nos dizer assim, ó. No versículo que lemos, temos a história de 3 reis que se juntaram para vencer um inimigo em comum, que estava ameaçando a Israel. Após entrar em acordo, mobilizaram seus exércitos, prepararam-se e marcharam em direção à batalha, a fim de vencer a nação de Moabe. Apesar de terem feito a sua parte, a vitória não seria conquistada pela força de seus guerreiros ou por sua organização militar, mas sim pelas mãos de Deus. Do mesmo modo, caso não tivessem se posicionado para guerrear, é possível que tivessem sido surpreendidos e vencidos. Ou seja, entendo que a vitória sempre vem de Deus, mas é necessário preparo e posicionamento da nossa parte. Costumo dizer que se o seu sonho é viajar para fora do país, sua obrigação é ao menos ter providenciado o passaporte. Deus nos ama e deseja fazer grandes coisas em nossa vida, mas existe uma parte que é a nossa responsabilidade. Não negligencie. Qual é a parte que lhe cabe na concretização dos seus sonhos? Quando passei a ter consciência do meu chamado para a obra de Deus, me matriculei para cursar teologia, sabendo que era necessário que eu fizesse a minha parte. Apesar disso, sabia que você não alcançará os seus sonhos sozinho, pois a última palavra sempre vem de Deus? O que você tem pedido a Deus? Eu o convido a avaliar os seus sonhos. É tempo de se posicionar em relação ao que está em seu alcance. Perseverar em oração, se entregar totalmente ao Pai e Ele o guiará. Você precisa se mover no extraordinário. Não aceitar nada menos que isso, sonhos também diz respeito a ações. Então, mova-se. E uma frase do autor que diz: a atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. O devocional é o 93, a leitura bíblica é Salmos 41 e a palavra-chave é agir. Que nós possamos agir e caminhar na direção dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Que nós possamos dar o primeiro passo, o segundo passo, que nós possamos tomar providências de tudo aquilo que é referente aos nossos projetos e orarmos para que Deus nos ajude nessa caminhada, para que Deus abra as portas, que Deus abra as janelas, que Deus abra os portões à nossa frente, para que a gente possa entrar e realizar os nossos sonhos. Mas a primeira parte é nossa, o primeiro passo é sempre nosso, bem? Então eu vou ler para vocês o texto, está em Salmos 41, para nós podermos aprofundar um pouco mais nesse estudo dessa palavra. Aqui, na história de 2 Reis, aqui o capítulo 3, fala sobre 3 reis, né, que se juntaram para poder lutar contra um inimigo em comum, certo? E eles dependeram da ajuda de Deus, porque eles se moveram, eles juntaram os 3 exércitos para lutar contra o exército do inimigo. Mas a vitória veio de Deus para a vida deles, certo? E aqui, no Salmos 41, fala também sobre isso. Olha, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Então, quando alguém se levanta contra você, a gente tem que depender de Deus para nos socorrer, certo? Então, o Salmos 41 vai dizer assim, ó: bem-aventurado o que acode ao necessitado, e o Senhor o livra no dia do mal. Esse salmo é o salmo do rei Davi, e ele sabe muito bem, entende muito bem sobre perseguição, né, de inimigos. Olha, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade e na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, e amontoando no coração malícia, e em saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma, todos que me odeiam engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, levanta-me, para que eu lhes pague segundo o que merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, e em não triunfar contra mim o meu inimigo.
né? Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então, assim, o rei Davi está falando assim, que o inimigo, além de persegui-lo, né, tentar levantar contra ele, ainda estava desejando que ele não saísse da cama, porque ele ficou doente, né, e o inimigo estava torcendo para que ele nem se levantasse nunca mais da cama, que ele ficasse lá e já, né, desfalecesse sua vida, já perdesse sua vida de doente lá. E aí, Deus é tão tremendo que Deus entra na nossa história, né? E Deus curou. Davi o levantou e ele venceu, né? Venceu essa enfermidade. Mesmo ele confessou o seu pecado, se arrependeu e Deus teve misericórdia e o curou, né? E o libertou dessa doença, dessa enfermidade. E aqui ele fala mais ainda, né? Que ele tinha um amigo íntimo que comia na mesa junto com ele e que se levantou contra ele o calcanhar, que também desejava o mal dele. Olha como é bom a gente viver em intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente ora, quando a gente pede sabedoria a Deus para conduzir as nossas vidas, para conduzir os nossos passos, para conduzir a nossa família, os nossos projetos, tudo aquilo que concerne a nossa vida, a gente tem sabedoria para discernir também estas coisas, porque é lógico que nós gostamos de ter muitos amigos, nós queremos ter muitos amigos, nós queremos andar rodeados de amigos, é muito bom, só que às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado que não são nossos amigos, que elas estão por perto para nos prejudicar, para puxar o nosso tapete e ver a gente cair. Pessoas que te dão um tapinha nas costas, te chama de amigo, mas quando você está doente, além dela não ir te visitar, ela ainda deseja o seu mal, deseja que você não se levante mais. Alguém que fala assim, nossa, eu tô com você para todas as horas, mas na hora da dificuldade, na hora que você está passando por uma dificuldade no emprego, uma dificuldade financeira, uma dificuldade na sua família, ela foge de você e ela deseja que você se dê muito mal. E tem pessoas realmente muito, infelizmente, muito falsas e invejosas na face dessa terra. E principalmente pessoas que te bajulam muito, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a bajulação. Nós não podemos viver nem de elogios e nem de críticas. A gente tem que viver daquilo que Deus fala para nós. O que Deus fala que nós somos é o que nós somos. O que Deus fala que tem para nós é o que nós temos, né? É o que vem de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar os seus projetos e que você possa pedir sabedoria a Deus para conduzir a sua vida todos os dias para receber bênçãos e vitórias. Amém? E que você tenha uma vida abençoada junto com a tua família.